Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 11 a 21. Passamos da morte para a vida porque amamos. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Hoje meditamos sobre um trecho tão claro e maravilhoso que não precisa de muita explicação. É só colocá-lo em prática. O amor concreto e prestativo é capaz de nos arrancar de qualquer tipo de morte. Vice-versa, o ódio ou a indiferença é homicídio e suicídio. Quem odeia ou não ama seu irmão é homicida. Quem não ama permanece na morte. Com uma clareza extrema, João afirma que quem se fecha ao irmão se fecha a Deus também. É impossível amar Deus que não vemos se não amarmos o irmão que está à nossa frente. Tanto é forte a identificação Deus-irmão. Da primeira carta de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riqueza neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São João é tão claro, tão explícito que nos deixa de boca aberta. Passamos da morte para a vida porque amamos. Quem não ama permanece na morte. Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Estas frases tanto são simples, tanto são difíceis para ser vividas, mas constituem o alicerce de qualquer caminhada espiritual. São João nos diz que o caminho da vida é amar, e a falta de amor coincide com a morte. Existe uma mentalidade mundana que vai no sentido contrário, uma mentalidade que pensa: mais pessoas tombam ao meu lado, mais espaço fica para mim? Morte sua, vida minha? Se trata de uma mentalidade diabólica, como a de Caim que matou Abel, alicerçada na inveja, nos ciúmes, na cobiça. Uma mentalidade que envenena as pessoas cobiçadas e envenena também a vida de quem cobiça. Uma mentalidade que não leva a nada, a não ser em transformar o mundo em uma jaula de demônios. Mas essa mentalidade pode poluir também o nosso ar, pode sufocar a parte melhor que temos. Por isso, São João é tão forte e tão claro. A vida consiste em amar. A vida consiste em dar a vida. A vida se realiza no se doar.
A mais alta realização consiste em fazer da própria vida um sacrifício de amor. Feliz quem entende isso. Viver consiste em morrer a si mesmos, para amar os irmãos como Jesus fez. Feliz é quem ama, não quem cobiça ou prejudica o irmão. A felicidade só se encontra fazendo o bem. Estamos falando de uma felicidade física, psíquica, espiritual, que se chama em hebraico Shalom. É a paz que nos satisfaz plenamente. Esta paz é fruto do amor. Experimente isso e verá. A essência da vida consiste em dar amor e receber amor. Como seria bonito viver esta verdade em cada momento da nossa vida. Devido ao nosso egoísmo nato, é mais fácil exigir que os outros nos amem. Por isso São João sublinha tanto o amor. Antes de mais nada, precisa pensar em amar, amar, amar e basta. Mas quem ama, sem dúvida, receberá uma resposta de amor, será amado por sua vez. Portanto, faz parte do amor também receber amor, permitir que o outro nos ame e seja feliz. Seria muito egoísmo e soberba não aceitar o amor dos irmãos. E o amor é sempre uma rodovia de mão dupla. Uma vai e outra vem. Amor é também acolher amor. Amar significa também acolher o amor do irmão. Onde há Jesus, há cura. Onde há amor, a pessoa sara. Mesmo que não podemos dizer que todo doente é um pecador, porque isso seria falso, nós podemos afirmar que todo aquele que peca e vive longe de Deus, antes ou depois fica doente também fisicamente. Veja o famoso e querido nosso Salmo 106, 107. Enfermos por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhes causava náuseas, chegaram às portas da morte. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor. Ele os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para os curar, para os arrancar da morte. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Aparece aqui uma espécie de anorexia ligada ao pecado, que já era conhecida no Antigo Testamento. A verdade é que o pecado leva à morte. Sempre no mesmo salmo encontramos: outros estavam sentados nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se revoltarem contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhara o coração. Sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Irmãos, a revolta contra Deus leva sempre à morte. Pois bem, São João coloca bem em destaque que se revoltar contra o ser humano, o meu irmão, é como se revoltar contra Deus, e isto significa morrer. Essa é a verdade que São João repete com todas as forças. Quem não ama o seu irmão morre. Quem não ama o seu irmão o mata e se mata. É homicida e suicida no mesmo tempo. Vice-versa, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Isso é muito concreto. Não existe amor platônico.
amor de desejo evanescente, amor nas nuvens. Pelo contrário, Jesus deu a vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida. Isso significa amar concretamente. Não amemos só com palavras, mas com ações e na verdade. Aqui precisa que cada um reflita um pouco. O que significa para mim concretamente hoje dar a vida? Como eu dou a vida para os irmãos que Deus coloca diante dos meus olhos ao meu lado? Sem dúvida, dar a vida significa dar o tempo, dar a escuta, dar a atenção na forma certa, se entregar para que o irmão cresça bem. Dar a vida pode significar simplesmente ouvir, partilhar, participar dos sofrimentos do irmão. Enfim, para acompanhar o pensamento de São João, o que significa amar com ações, amar na verdade? Vamos deixar um minuto para que cada um reflita com calma. E agora vamos ler novamente esta palavra que provoca uma autêntica conversão na nossa vida. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riqueza neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Podemos parar um pouco e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração.
Refletimos bastante para escolher agora nosso propósito de hoje, simples e claro, que nos ajude a fazer o bem a quem precisa, concretamente, de forma tal que esta noite possamos contar a experiência do que fizemos. Vamos dedicar mais um minuto para focar bem como realizaremos concretamente hoje essa palavra. A essência da vida consiste em dar e receber amor. Paz e alegria a todos. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Paz e alegria a todos. Amemos uns aos outros.
Deus.